Quando alguém fala para você, vamos no culto hoje, que o pastor, o ancião, o presbítero da região vai estar no culto. Para nós, que já temos décadas de caminhada cristã, automaticamente vem em nossa mente uma lembrança de um homem de Deus, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem nada em sua conduta moral que lhe desprestigie ou difame o seu testemunho como um pastor de ovelhas. A sua casa está em completa ordem, porque pastor, presbítero e ancião, seja lá quem for, se a casa dele não tiver testemunho cristão, ele não serve para nada, nem para estar em frente de um povo conduzindo uma igreja. Isso é Bíblia que está falando. É só vocês lerem 1 Timóteo capítulo 3. Aí vocês vão ver as exigências e as obrigações daqueles que são separados para cuidar da igreja. Foi o apóstolo Paulo que ensinou. Ele diz: se um homem não é capaz de ter uma vida irrepreensível, ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter uma boa reputação, ser acolhedor, apto a ensinar, ter o respeito da sua própria família, se ele não tiver esses requisitos, essas virtudes, como ele poderá liderar e cuidar da igreja de Deus? Os homens separados para pastorear o rebanho do Senhor Jesus, eles têm o dever de apacentar, liderar e cuidar a igreja até que Jesus volte. Só que não é isso que está acontecendo em muitas igrejas, tá? Não é todas. Tem muitos pastores sérios, comprometidos com a palavra de Deus. Mas tem também por aí muito pastor caloteiro, pastor com a família toda destrambelhada, a vida toda torta, aí abre uma igrejola, igreja misturada com gaiola, porque engaiola as pessoas. Eles fazem uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas que os membros não conseguem ver a sua tortura e a sua falta de hombridade cristã. E os púlpitos estão lotados com esse tipo de gente. Só que quando você denuncia e fala desses marmotas, eles dizem: ai, não toque no ungido de Deus. Esse bordão já virou carne de vaca. Ungido? Só se for mugido. Até aí tudo bem, dá para tolerar um pastorzinho meio caloteiro, né? Ou um que tem filhos desviados. Agora, imagina você ir em uma igreja assistir um culto e não ter a certeza de que aquele cabra que está lá no púlpito é um pastor de ovelhas ou é um lobo comedor de ovelhas femininas. Pois é, cada dia que passa, o YouTube ele é lotado com vídeos de pastores tendo os seus adultérios, os seus pecados desmascarados em cima do púlpito na frente da igreja inteira. Aí virou uma bagunça, né? Essa semana um marido traído, ele levantou em uma igreja e soltou os cachorros no pastor que estava na presidência do culto, porque o pastor estava apacentando a sua esposa. O coitado ia trabalhar e o pastor ia lá na casa do gaiudo e introduziu o cajado na ovelhinha. A marmotagem de hoje está forte. Hoje eu não vou poupar as minhas marretadas nesses lobos comedores de ovelhas fêmeas. Se eu fosse você, não saía desse vídeo nem para fazer xixi. Então pega o pinico, coloca do lado, eu volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus, a paz do nosso Deus, esteja com cada um de vocês. Deus que te abençoe muito. Eu peço que você ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas, deixando o seu like, que é completamente gratuito, não custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, para que toda vez que eu postar um novo conteúdo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E me sigam também no meu Instagram, @ReinaldoOficial. E se você quiser emagrecer até 10 quilos em 30 dias, como eu te apresento esse produto à base de ervas, tá? Ele é eficaz, ele funciona. Fica até o final do vídeo para saber como adquirir. E também eu quero te convidar para ir comigo em uma caravana para a Terra Santa, em maio de 2024. A rota será Dubai, Egito e Israel. A Cosbel Tour tem um pacote de viagens com passagens, hotéis, alimentação, guias turísticos, tudo incluído em um pacote, em um plano, com parcelas que vão encaixar no seu orçamento. Para quem tiver interesse em ir nessa caravana bíblica internacional, entre em contato nesse número 45 98832 7071, falar com o irmão Zezinho. Nós vivemos em um tempo de total depravação e inversão de valores. O certo é errado, o errado se tornou certo, e ai de quem questionar. A coisa está tão promíscua que hoje eu estava no Facebook assistindo um conteúdo em que apareceu abaixo a recomendação de um vídeo de uma mulher inglesa que trabalha como cuidadora íntima de deficientes físicos. Olha só,
tanto homens quanto mulheres. Ela alivia as vontades carnais dos pacientes. Ela diz que não é uma garota de programa porque ela já é uma senhora. Ela diz que apenas presta um serviço aos seus contratantes. Para vocês verem como que o diabo se camufla. Agora a Kenga se tornou cuidadora íntima de deficientes. Isso é coisa de Satanás mesmo, gente. Essas inversões de conduta moral entraram com tudo no meio cristão. Você tá na igreja, aí você tem que estar com um olho no púlpito, no altar, e outro na tua mulher. Porque se bobear e o pastor que estiver no altar for malandro e a sua mulher, ela for meia saidona, meia pra frente, meia saliente, o chifre vai cantar a basura na tua cabeça. Pastor tem que apacentar ovelhas e não comer a ovelha. Desculpem, mas eu vou falar. Pastor tem um cajado chamado Bíblia, tá? E não é para usar o cajado de couro e nervo para introduzir nas irmãs. Porém, tem uns pastores que perderam a noção. Será que eles foram ungidos pastor pela internet ou pelo pastor Arnaldo? Porque tem uns pastores que acham que apacentar ovelhas também é dar assistência, trocar o óleo na garagem das irmãs. E quando eles estão no pecado do adultério, fornicação ou qualquer pecado sexual, qualquer desvio de conduta moral, eles devem ser expostos em público, sim. E eu trago esses tipos de assunto aqui, sim, porque eu sou crente. Além de ser crente, eu sou um servo de Deus. Pode me chamar de fofoqueiro. Se eu sou fofoqueiro por reprovar e expor essas imundícias nos altares das igrejas, que é bíblico, Paulo disse, não tenham comunhão com as obras das trevas, antes exponha-as, declare a luz. Para quem me chama de fofoqueiro, se eu sou fofoqueiro, você é covarde, conivente com o pecado, compactua com as trevas. Você que defende os mugidos do Deus Zebu, vai ter parte no pecado deles, desses falsos pastores do último dia. Cuidado, tá? Vocês ficam defendendo o pecado de gente sem vergonha, vocês vão pro buraco junto com eles. Essa semana, lá nos fundões do Brasil, no extremo norte do país, em uma pequena igrejinha dessas portinhas, que qualquer um abre e se intitula, auto-intitula pastor e começa as marmotagens. Então, um marido ficou sabendo que o pastor da sua igrejinha estava apacentando a sua mulher em casa, estava chamando a ovelhinha na maçã do peito. A mulher do pastor sabia do adultério do marido, estava esperando as provas, que inclusive foi ela quem filmou. E tinha mais irmãos da igreja que estavam desconfiados desse pastor, até que o irmão que estava levando as galhas na cabeça conseguiu as provas, imagens de celular, áudio, tudo que ele precisava para desmascarar o pastor no meio do culto. Tendo as provas nas mãos, ele jogou toda a merda no ventilador. O clima ficou tenso, muitos membros se levantaram e apoiaram o coitadinho do irmãozinho traído. Eu tenho dó, tá, de chamar de corno, eu falo isso perante Deus, tá? Deve ser um golpe muito doloroso levar uma galhada, né, nos cornos. Mas vamos ver essa marmotagem aí, olha só. Eu gostaria de deixar a igreja, porque até uma pedra aqui da igreja. O senhor com a Simone. O senhor prova isso? Eu provo isso. Sabe por que eu provo isso? Porque muitas provas eu provo isso. Eu provo. Eu gostaria que os adolescentes voltavam atrás. O senhor prova isso, então eu vou ligar para a polícia agora. Eu vou ligar para a polícia agora. O senhor vai provar. Isso aqui é uma maçã. Não é nada. Você está me traindo de igreja, você. Você vai dizer. Olha, eu digo. Muitas coisas. O senhor estava falando, ela, olha, ei, olha pra mim e escuta. Vem pra cá. Não, fica aí, senhor. Não, ela fica Também. Fica ali. Ela vai ficar aqui. Ela fica ali. Você está indo a terra. Quem está indo terra? Você! A gente tem prova! Você tem 3 meses dessa mulher! 3 meses! Prova! Tem aqui, ó, no celular! Prova. Aí, Quem foi que ficou você? Quem foi que ficou a você? maioria da igreja sabe! Você está errado. Não, Maria José, isso é mentira. Isso é armação de Jane. Desse campeão de Roberval. Ei! Ei! Sua, viu? Minha, sua, da sua família. E você vai me pagar. Cadê a safada? Você vai me pagar. Você. Não, Você. Missionária Ilza. Isso é mentira, irmão. É não! É mentira. É não! Presta atenção. É não! Presta atenção. Eu provo! Prova, me mostra. Prova. Quem quer ver? Prova. Quem quer ver? Ei, não sai ninguém! Eu saio! Não, não, não! Não, não saia não!
aí entre vocês. Calma. Você vai provar. Viu que isso é ridículo dentro da igreja? Ridículo por quê? Porque que é ridículo. Passou a razão. Não. Porque a igreja vai fechar e a igreja tem que saber fazer. Viu? Cala a boca. Isso não foi. Fecha. Quem quer sair vai sair. Sai que já vai. Fecha. Palhaçada não. Palhaçada não é armação. Não é. Vocês repararam no vídeo que o pastor, ele chamou o Roberval? Ô Roberval, cadê você, Roberval? Será que esse Roberval é o que arruma os corpinhos, as ovelhinhas pro pastor? Pessoal, falando sério agora, tá? Vamos falar sério. Olha só que situação. Eu sei que muitos pastores, como todos os cristãos, eles guerreiam contra o pecado. E como todos os cristãos, os pastores precisam da graça de Cristo sobre eles. Mas quando um pastor ou um líder espiritual cai em pecado, um pecado que o desqualifique para o papel de liderança espiritual da igreja, ele também precisa ser corrigido, disciplinado, e ele deve confessar o seu pecado à igreja. Ele precisa de palavras e orientações fortes e realistas, tá? Não de mimos sentimentais, idosinho e passação de pano. Pastor caído tem que sair das funções ministeriais. E nesses últimos dias, nesses últimos tempos, inúmeros pastores conhecidos ou anônimos de várias denominações têm sido desmascarados em práticas de adultério. O adultério, gente, é uma violação brutal do laço matrimonial. O adultério, ele corrompe relacionamentos, arruína famílias inteiras. E quando é um líder de uma igreja, o adultério dele pode escandalizar e rachar e dividir a igreja inteira. Quando um pastor comete adultério, as consequências são exponencialmente mais destrutivas. O adultério abre portas para o escárnio do evangelho. O pastor adúltero provoca incontestáveis danos ao testemunho da igreja. Tá? E não existe possibilidade de diminuir esse fato. Em muitas denominações cristãs, os obreiros que são separados para pastorear o rebanho, a igreja, eles fazem um voto público de não apenas guardar a doutrina observada e ensinada em sua igreja, em sua denominação, mas também de viver uma vida exemplar diante da igreja e da sociedade. Quando esses votos são indignamente violados, tem que haver o reconhecimento correto do pecado desse indivíduo, desse pastor. Ele tem que ser disciplinado, ele deve descer do púlpito e buscar o arrependimento. Se não for assim, gente, o evangelho é escarnecido e escandalizado, e o pecado se torna algo natural e comum. O maior projeto do diabo contra a igreja é normalizar o pecado, tá? Eu não estou falando da aparência, não, tá? Eu não sou fanático da igreja Deus é um terror, tá? Para mim, igreja Deus é um terror são aquelas igrejas, aqueles crentes, que tudo é do Satanás, que tudo é pecado. Até passar uma lixa no pé é motivo da pessoa queimar no fogo dos quintos dos infernos. Mas o inimigo quer normalizar o pecado na igreja. E uma das formas são pastores e lideranças estar no púlpito em pecado, sem nenhuma culpa ou remorso. Porque eles já estão sem o temor de Deus, com a mente cauterizada, e o seu pecado não lhe causa nenhum incômodo espiritual. Quando se perde o temor, perde a sabedoria, porque o temor é o princípio da sabedoria. Tem fanático que diz que celular, televisão, computador, maquiagem, um monte de baboseira leva a pessoa para o inferno. O que leva uma pessoa à condenação eterna é falta de temor a Deus. No jardim do Éden não tinha nada, só tinha mato e bicho. Porém tinha o casal e o diabo. E o que mais tem nesse mundo é diabo, é obras do diabo. Deixe a sua opinião nos comentários. O que você achou desse marido traído? Ele fez certo em denunciar o pastor em público diante da igreja? Escreva aqui abaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu peço carinhosamente, com todo amor, que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Deixe o like ou o joinha, que é completamente grátis. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E eu, mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês e encerro saudando a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E não sai daí, fica com o recado do irmão Rodrigo, que vai te ensinar como adquirir esse produto, tá? O link de contato do WhatsApp dele estará no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo desse vídeo. Uou! Paz de Deus, irmãos. Aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nutrium aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó.
o Nutron Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutron, que o Nutron é top. Vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição nos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutron.